quê? Porque quando o Peninha fala e o Peninha escreve bem, o Peninha mostra um drama para ela. Ele produz com a escrita algo que toca a alma das pessoas. E eu, quando ia explicar, não, agora eu larguei, mas eu, quando ia explicar, era aquela coisa assim, não é isso, é aquilo. Não, eles não entraram na Inglaterra porque, obviamente, tinha um canal da Mancha, era muito difícil. Então, o máximo que ocorreu foi bombardeamentos e tal, na Inglaterra, não sei o quê. Entendeu? E eu me dou conta que para produzir verdade em história implica um estilo. Por isso é necessário, obviamente, que eu me preocupe com o estilo, porque depende do estilo que o outro aceite a minha verdade. Depende da minha narrativa que o outro se convença do que eu estou falando. É por isso que a Casa das Sete Mulheres ensinou muito mais sobre Guerra dos Farrapos do que os bancos escolares para a maioria, inclusive dos gaúchos, que já deveriam saber tudo sobre a Guerra dos Farrapos. Afinal de contas, são gaúchos. Mas não. Quem ensinou foi a Casa das Sete Mulheres. Por quê? Porque a Casa das Sete Mulheres, eu estou falando na minissérie, não no livro, mas poderia falar no livro do mesmo modo, mas estou falando de um instrumento, do ponto de vista narrativo, muito mais poderoso, muito mais amplo do que o próprio livro, e muito mais encantador porque reproduz o passado em imagens. E não apenas imagens mentais que nós produzimos quando lemos um livro, mas imagens que dão a sensação de realidade para nós. Então as pessoas aprendem e gostam de aprender mais com aquilo que vem na minissérie do que com uma aula de história. E eu nem vou pedir para vocês lembrarem, os que já têm mais de 30 anos, das suas aulas de história. Porque senão seria catastrófico. Eu lembro da minha aula de história, eu estudava para a prova, com 45 questões, para as quais a resposta era uma palavra, uma data, 4 números. Mas isso é só para quem tem mais de 30 anos, como eu. O pessoal mais recente não tem mais isso. Perguntas de um peso. E eu fiz muito isso também. No passado, me condeno. Então, o que eu quero deixar estabelecido é que quem quer dizer a verdade, e professor diz a verdade, seja professor de história, seja de matemática, seja de física, professor sempre profere a verdade. Ele está falando sobre uma ciência determinada. Portanto, ele está ensinando a verdade. E quem ensina a verdade precisa de um estilo para fazer. Porque do convencimento, da apreensão, da compreensão da verdade que nós enunciamos, é dependente do estilo que nós utilizamos. É por isso que vocês lembram certamente que com o professor X, puxa, eu aprendi matemática com ele rapidinho. E com o professor Y, eu jamais aprendi com aquele cara. Às vezes você diz que teve um professor na faculdade que sabia muito, mas não sabia da aula. Gente, isso é a gramática. Procurem ao máximo não repetir essas frases, porque elas são constituidoras de uma gramática que nós usamos sem saber por que usamos. É a mesma coisa do aluno que não sabe ler enunciado. A mesmíssima coisa. Bom, mas não era disso que eu ia falar.
Eu ia falar exatamente tudo. Ok? Isso. Então, eu esqueci mesmo. O tempo é. Então, não, eu estava falando do estilo. Isso, é isso. Aí tá. Aí você tem um professor agora, lembrei. Aí você tem um professor que sabe, sabe o conteúdo, mas não sabe dar aula. Eu não sei como é que você sabe que ele sabe o conteúdo. Se ele não dá aula, eu não sei como é que você sabe que ele sabe o conteúdo. Eu já disse isso também. Ah, pô, aquele cara lá sabe tudo, ele é um pesquisador ótimo, mas não sabe dar aula. Mas nós temos professores que nos encantam quando dão aula e que nos fazem aprender. Agora eu lembro olhando para a Cheryl e lembro que ela teve aula com o Rivair. O Rivair é um monstro em termos de narrativa. Aí eu lembro que ela teve aula com o Henrique, que é outro. O Henrique chega a ser louco da cabeça. E tem um estilo inteiramente Henrique. E aí você lembra, pô, mas esse, eu sei, eu aprendi. Com todos os problemas que haviam de salário baixo, de problemas estruturais, de falta de uma sala de vídeo, de alunos irritantes, chatos, pedantes e indisciplinados, ainda assim ele dava aula e eu conseguia aprender. Isso acontece. E acontece porque expressividade é alguma coisa que não nasce com ninguém. Às vezes eu tenho alunos no estágio, tá, e o cara tinha um problema nesses tempos aí. Então o guri, o guri não conseguia falar para tudo. Ele falava muito baixo. E além de falar muito baixo, ele tinha medo. E aí não conseguia falar para tudo. E eu, cara, tu tem. Ah, mas eu sou assim. Não, tu não é assim. Ninguém é assim. Todo mundo está sendo assim. Quem acha que é assim, terminou. Perdeu. Todos estão sendo. São devires pontuais na história. Então tu não é assim, cara. Tu vai ter que de algum modo te expressar de alguma forma para poder ensinar os caras. Senão eles não vão te aceitar. Tu não vai contar nem historinha pro teu neto. Que exige, obviamente, também uma habilidade narrativa extremamente significativa. Mas, enfim. Aí eu disse isso para ele, porque há muito tempo atrás o professor dava do Baldiceiro. O Baldiceiro é ator de teatro, você deve conhecê-lo. Então, para o Baldiceiro, o professor é obrigado a ser um ator. Eu não chego a tanto. Mas, de um tempo para cá, eu tenho dado um pouco mais de razão para ele. Pô, se o cara não consegue falar diante de 20 alunos, e se ele não tem voz suficiente para se impor diante desses 20 alunos, então não dá. Ele tem que se modificar. Então não adianta dizer eu sou assim, não é assim, cara. Tu está sendo assim. Tu nesse momento absolutamente momentâneo do tempo, tu estás assim. Tu pode modificar uma língua. Então, eu acho que uma das primeiras leis assim, da discussão da expressividade é os professores se darem conta que o inusitado da sala de aula, que o surpreendente da sala de aula, que o surpreendente das crianças, que ainda são crianças e, portanto, são surpreendentes, não são aquelas coisas quadradinhas ou retangulares que nós já somos um pouco,
tem que inventar a cada dia. E isso dá trabalho. Trabalho sobre si. Trabalho sobre si. Um trabalho sobre si que implica pensar o seu comportamento e redefinir. É das coisas mais complicadas de se fazer na vida. Sobretudo quando se passou dos 30 como eu. Mas não é fácil, porque nós incorporamos uma série de modelos e tal, e aí passamos a olhar o mundo através deles. Infeliz daquele que vê o mundo através dos seus modelos. Perde toda a originalidade, a singularidade, a beleza das coisas. Estava olhando um filme que eu nem lembro o nome, Sessão da Tarde. Uma vez que estava indo para uma cidade muito distante, do ônibus, aquele pessoal que no ônibus. E aí tinha um bairro nos Estados Unidos que tinha alguns protestantes fundamentalistas e tal, e perseguiam os judeus do bairro, era na época da guerra. E tinha um judeu na esquina. E aí, bom, resumindo, uma vez esse judeu da esquina, ele parou um rapaz que era do bairro, também, mas não estava envolvido na perseguição, mas ele também não falava nunca com o cara. E aí perguntou para ele, me chamou para falar com ele, tá, e aí, não sei o quê. E ele, aí o que o senhor judeu disse para ele? Não olha para o modelo, olha para mim. Para mim, o Isaac Shashamovich. E não olha para o modelo de judeu que tu tem incorporado aí na tua cabeça. Pão duro, que matou Jesus, e assim por diante. Não olha para esse modelo, olha para mim como figura absolutamente única no mundo. Mas não olha. Então, eu acho que desprender-se disso implica pensar um pouco o que sobre nós mesmos. Bueno, então, para mim, o problema da narrativa é fundamental. E o cinema é uma forma narrativa que me parece extremamente produtiva e significativa para nós aprendermos a nos tornarmos expressivos, narrativos e encantadores em sala de aula. Porque quem não quer se tornar encantador em sala de aula para fazer com que o seu aluno aprenda a sua verdade, então há uma série de outras coisas a fazer. Bueno, sobre cinema. Começar pelo mais óbvio. Tudo é óbvio aí, mas vou começar pelo mais óbvio. Em escola não há nem passeio, nem sessão pipoca. Ou você faz uma visita que tem um objetivo pedagógico curricular adequado, ou em algum momento a escola decide efetivamente fazer um passeio, aí é outra coisa, que também dá, é legal fazer. Ir para um lugar, tomar banho, aquelas casinhas de água, assim, não tem problema nenhum. Mas qualquer passeio que se faça na escola, na Corsã, no Centro Histórico de Porto Alegre, no Jardim Botânico, no Zoológico, precisa ter finalidade pedagógica. E isso dá trabalho. Cinema não é sessão de pipoca. Se você vai passar um filme, você lembra que ao passar um filme está produzindo representações culturais para os seus alunos. Então não é passar qualquer filme. E pior é que passar qualquer filme é extremamente mais perigoso do que passar um filme pensado como um filme.
Exemplos. Quantos de vocês não passaram Aladim? Ninguém. Mas muita gente já passou Aladim. Aladim, a lâmpada é maravilhosa. Os filmes do Aladim. Ali no Aladim tem uma representação de muçulmano. E quando você passa o filme do Aladim, você não passa o filme do Aladim de graça. Você está produzindo uma representação de muçulmano. E você é professor de matemática, de física ou de história, não interessa. Você continua produzindo essa representação. Ou você se preocupa com isso, ou você não tem responsabilidade com a educação das novas gerações. Quantas vezes não passamos o filme O Rei Leão? O Rei Leão da Disney, que mostra uma forma de sociedade inteiramente hierárquica e autoritária. Quantas vezes não passaram filmes, deixa eu rir agora, me dei exemplo. Bom, mas qualquer filme que vocês lembrarem produz representação social. Então, a primeira lei para pensar o cinema, e neste caso, igualmente a televisão, é que nada é inocente no cinema. E nada é inocente no cinema por duas razões fundamentais. A primeira é que, inegavelmente, consciente ou inconscientemente, o filme está produzindo representações. E, em segundo lugar, ele produz representações e veicula representações com uma estratégia narrativa extremamente encantadora. Quem vai ao cinema fica numa sala fechada, com uma tela gigantesca, escura, a sala escura, e, obviamente, o filme, a música, o enredo é produzido para tocar a alma de quem assiste. Você, portanto, está desarmado na sala de cinema, como deve ser. Não vão para o cinema armados, muito chatos. O filme O Panda, aquele, não foi um bom exemplo? Eu estou estudando o Panda, eu vou ver o 2 agora, mas o Panda é terrível também. O Kung Fu Panda. Aquele do primeiro. Eu lembro do primeiro. Umas funções. Eu acho que inclusive em relação aos asiáticos, não sei te dizer assim taxativamente, porque não cheguei a fazer o estudo dele. Mas sem dúvida que sim. Agora que tu falou, eu lembrei do Oriente, eu lembrei do 300. Quem viu 300? Quem não viu, veja, um filme absolutamente maravilhoso. Sabe, essas últimas transposições dos quadrinhos para o cinema têm sido extremamente felizes. Você lembra de Sin City, A Cidade do Pecado, um dos primeiros, né? Mas os 300 de Esparta, não o primeiro lá. O primeiro acho que é dos anos 60, né? Eu não me lembro do ano do primeiro 300, mas é lá. Este último 300, que o Rodrigo Santoro era o Xerxes, rei da Pérsia. Professores, este 300, ele tem pelo menos umas duas cenas extremamente interessantes para pensar a relação Ocidente-Oriente. Então, o Xerxes, tem uma vez que o Leônidas conversa com o Xerxes. O Leônidas é o grego, o espartano. Então, o Leônidas está lá, vestido tal como os seus guerreiros. O Leônidas está no chão.
O Xerxes não, está sobre um carro, um trono, uma coisa assim gigantesca, cheio de uma parafernália, idêntico ao quadrinho. Quem viu o quadrinho é a mesma coisa. E aí ele vai falar com o Leônidas, e o Leônidas diz para ele: não, na Grécia, a Grécia é livre, os homens gregos são livres, e os meus guerreiros não são meus escravos, são meus guerreiros. E aí o Xerxes com aquela conversa de escravo, isso e daquilo. Bom, o que nós vemos aí? Vemos um Ocidente se colocando como o lugar da liberdade, da razão e da perfeição, e o Oriente como lugar do autoritarismo, da ditadura, da servidão. Você sabe que lá no Irã, na época desse filme, esse filme chegou a ser proibido no Irã. Teve uma série de discussões e tal, porque construiu uma imagem absolutamente pejorativa do Oriente. E é um modo que nós nos acostumamos a olhar para o Oriente desde que somos gregos, desde que somos romanos, e desde que costumamos ver o oriental como estrangeiro, como bárbaro, como agente do mal. E o Ocidente sempre como aquele que precisou intervir no Oriente para levar até o Oriente a civilização. Para levar até o Oriente a civilização. Vocês não lembram do discurso do George Bush, aquele discurso famoso, está no YouTube? Quando ele disse que vai fazer uma cruzada para levar a democracia para o Iraque, ele diz isso. E é uma cruzada mesmo que ele faz. Então, o cinema produz isso. Só que, diferentemente do Newton dando lá uma aula sobre a guerra do Iraque, o filme e o modo como nós olhamos o filme produz um efeito de verdade muito mais persuasivo do que a nossa fala. Exceto se na nossa fala, se no nosso discurso nós incorporarmos elementos narrativos que o próprio cinema utiliza. Essa é a questão. Bueno, então, tá, o que eu estava dizendo? Ninguém vai para o cinema armado. Tem alguns que vão. Alguns vão até literalmente, não é disso que eu estou falando. Ir para o cinema armado é aquele professor de história chato que quer ver erro em tudo que é filme. Nunca ouviram falar nesse? Esse existe também. Tudo que é filme tem erro. Não há erro no filme. Por quê? Porque o filme não tem nenhum compromisso com a verdade histórica. O filme é uma produção artística. E como produção artística, ele tem liberdade para inventar o personagem que ele quiser e para dar a esse personagem a história que ele quiser. Mesmo que seja um personagem histórico. Mesmo que seja um personagem histórico. Então, acho que a primeira coisa a pensar sobre o cinema é isso. É que qualquer exposição, qualquer tentativa de, na escola, mostrar algum filme, é necessário que pense as implicações políticas de se mostrar esse filme. Então, se você vai levar os alunos para olhar o Shrek, você tem que olhar o Shrek e pensar que tipo de efeitos discursivos o Shrek está produzindo. Senão você não é professor de trabalho comigo. Você está brincando de ser professor. Você vai passar o Shrek só para brincadeira, sem se preocupar com o que o Shrek é capaz de produzir, então a coisa está feia. Então todas aquelas outras variáveis, desde a educação inclusiva até o problema salarial, não
não são nada perto do problema muito mais gigantesco que você tem, que é com você mesmo. Você mesmo. O Shrek 1, o Shrek 2, o Shrek 3. O Shrek eu tenho certeza que todo mundo passou. Todo mundo que dá. Então a primeira coisa é pensar os efeitos políticos da exibição de um filme na escola. Bueno, professora, mas então a gente vai para o cinema, a gente vai levar os alunos para olhar o filme armados? Depende. Essa é a discussão de depois. Os cineastas têm dito que vem em relação ao passado. Ora falam com eloquência, ora de tolice. Algumas vezes suas criações passam despercebidas. Outras suas verdades são pouco reconhecidas. Mas eles falam quase sempre de uma maneira que achamos fascinante. Ou seja, essa absoluta e gigantesca obsessão pela história nos últimos tempos tem feito com que o cinema tenha uma produção gigantesca sobre filmes históricos. E, obviamente, essa produção tem nos encantado, tem nos fascinado muito mais do que qualquer livro de história. Os cineastas convencem mais que os livros. As pessoas vão para o cinema para muitas dessas coisas, para fugir da realidade com a qual convive o seu dia a dia. Vocês lembram da Rosa Púrpura do Caio? É uma fábula esse filme. A relação dela com o cinema, o papel do cinema na vida dela, é algo sensacional. Então, ou nós vamos para o cinema para fugir da realidade, ou nós vamos para o cinema para encontrar uma realidade historicamente localizada que se deseja conhecer. As pessoas vão ao cinema para aprender sobre a realidade, ou para atingir uma outra realidade de modo indireto, por vezes a sua própria época de maneira cifrada. Agora eu vou dizer o que tem a ver. Eu vou passar Eu acho bom apagar toda a luz. É ruim a imagem do filme, mas não vem me cobrar a imagem boa agora. Vão cobrar lá no cinema. Mas é que a imagem é ruim não é porque o equipamento é ruim, é porque o filme é muito antigo e foi tirado do filme.